filho de um vilão, mas sendo um herói na sua essência, se rebelou contra o pai. Ele já foi herói de aluguel e até mesmo um vingador. É chamado de mestre do Kung Fu, mas é o melhor e o mais completo artista marcial de toda a Marvel. Esse é o Shang-Chi. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos pra origem. Shang-Chi, o mestre do Kung Fu, foi criado por Steve Englehart e Jim Starlin, surgindo pela primeira vez na revista Special Marvel Edition número 15 de 1973. No começo dos anos 70, o que fazia muito sucesso na cultura pop era o Kung Fu, principalmente os filmes de Bruce Lee e uma série de TV chamada Kung Fu. A Marvel tentou fazer uma adaptação dessa série de TV para quadrinhos, mas a Warner era a dona da série, então não tinha como, já que a Warner é a dona da DC. Mas o tema artes marciais chamava muito a atenção na época, então a Marvel quis aproveitar e criar um personagem que fosse o mestre do Kung Fu na editora. Com essa ideia, a Marvel adquiriu a licença para usar um vilão, um lorde do crime chinês, vindo da literatura pulp de 1913. Esse era Fu Manchu. Então a ideia era que o novo herói da editora fosse lutador de Kung Fu e fosse filho desse vilão. Assim foi criado o personagem Shang-Chi. Shang-Chi foi criado pelo seu pai para seguir os seus passos como Lorde do Crime, treinado desde pequeno para ser uma arma de combate humana, um exército de um homem só, passando 19 anos dentro de um retiro. Até que um dia ele é enviado para sua primeira missão e vai até a Inglaterra. Ali ele deveria matar o Dr. Petrie, e mesmo vendo que se tratava de um senhor idoso que não podia nem se defender e tendo suas dúvidas sobre isso, Shang-Chi cumpre a sua tarefa com um único golpe e o mata. Mas enquanto ele saía do lugar, Shang-Chi é encontrado pelo arqui-inimigo de Fu Manchu, o agente do MI6, Dennis Nayland Smith. E ele conta que aquele doutor era inocente. E então Dennis conta quem é o verdadeiro vilão. Assim ele expõe os planos malignos de Fu Manchu. Shang-Chi então vai até Nova York e confirma essa história com a sua própria mãe, que era norte-americana, descobrindo sobre os planos de conquista do seu pai. Desse jeito, ele faz uma aliança com Dennis Smith para acabar com a sua influência maligna. Só que como vingança, Fu Manchu envia vários assassinos para acabar com o próprio filho. Fu Manchu, além de Lorde do Crime, era um feiticeiro, e com o Elixir da Vida ele se tornou praticamente imortal. Mas a Marvel perdeu os direitos de usar o Fu Manchu, e a editora teve que mudar o personagem. Então hoje em dia, toda vez que o pai de Shang-Chi é referenciado, a explicação é que Fu Manchu era só um pseudônimo, um apelido. O seu nome real é Zheng Zu. Depois de se rebelar, Shang-Chi começa a trabalhar para derrotar o seu pai, passando um período como um agente secreto, trabalhando com o MI6. E nesse período, ele conhece vários outros artistas marciais e super-heróis do mundo. Inclusive, em 1976, ele faz a sua primeira parceria com outro mestre em artes marciais, o Punho de Ferro. Depois de uma série de quadrinhos que durou 10 anos, em 1983 Shang-Chi derrota e mata o seu pai, e assim decide se aposentar, passando a viver uma vida tranquila como um pescador numa pequena província da China. Em 1988, Shang-Chi até tem mais uma aventura, ajudando os antigos parceiros do MI6 a lutar contra ninjas Sai-Fan, mas ele fica basicamente fora do holofote praticamente por 17 anos. Até que no ano 2000, o Demolidor precisou criar uma equipe para caçar o Justiceiro. E ele juntou vários mestres em artes marciais, então convidou Shang-Chi para fazer parte desse grupo. E ele aceitou. Mas o seu retorno definitivo para as páginas dos quadrinhos veio só em 2006, quando Shang-Chi foi convidado a fazer parte da equipe Heróis de Aluguel, liderada aqui por Misty Knight e Colleen Wing, bem durante os eventos da Guerra Civil da Marvel.
Durante esse período, Shang-Chi desenvolveu sentimentos por uma companheira de equipe, a Tarântula. Só que outro integrante do grupo, o Zumbido, acaba traindo os companheiros e coloca a Tarântula em risco. Isso deixa Shang-Chi extremamente irritado, e ele perde o controle, matando o Zumbido. Por causa disso, Shang-Chi decide deixar os heróis de aluguel para retomar uma vida de meditação e de paz interior, tentando renovar a sua conexão espiritual. Mas ele é forçado a voltar para a ativa em 2010, quando seu pai Zhang Tzu reaparece, mostrando realmente que era um feiticeiro imortal. E para combatê-lo, o mestre do Kung Fu se alia aos Vingadores Secretos do Capitão América. Então depois disso, ele se mantém ajudando a equipe e passa a ter mais destaque dentro dos quadrinhos. Em 2011, por exemplo, Shang-Chi ganha destaque quando acontece a saga Ilha das Aranhas e Peter Parker acaba perdendo seu sentido aranha. Com isso, Shang-Chi passa a treiná-lo e o torna num mestre em artes marciais também, criando até mesmo um estilo de luta único para ele, o Caminho da Aranha. Inclusive, durante a saga, ele próprio foi infectado com a praga aranha, o que o deixa com praticamente 6 braços, mas ele volta ao normal e luta ao lado do Punho de Ferro para tentar conter a infestação em Nova York. Em 2013, depois dos eventos de Vingadores vs X-Men, o Capitão América e o Homem de Ferro formam uma nova equipe e, reconhecendo seu poder e habilidade, Shang-Chi é convidado para fazer parte desses novos Vingadores. Ele recebe até mesmo equipamentos criados por Tony Stark especialmente para maximizar as suas habilidades, como braceletes únicos e até nunchakus eletrificados. E durante a saga Infinito, nesse período, Shang-Chi foi importante contra as hordas de Thanos, inclusive. Em 2014, Shang-Chi foi enviado para Madripoor, porque o Gorgon e o grupo terrorista da Mão despertam um dragão adormecido que vivia embaixo da ilha. E para derrotá-lo, Shang-Chi usa partículas Pym para ficar gigante e assim combatê-lo com as suas habilidades marciais. Até esse momento, Shang-Chi, fora todas as suas habilidades e conhecimentos marciais, nunca teve nenhum superpoder. Mas isso mudou em 2015 na saga Tempo Esgotado, quando uma bomba de origem do Ex Nihilo explode no Japão e o Shang-Chi vai para ajudar. Mas ele acaba entrando em contato com aquilo e Shang-Chi passa a ter um poder de replicação, criando vários clones independentes de si próprio. Em 2017, Shang-Chi fez parte de um grupo só de personagens asiáticos, chamados de Protetores, liderados por Amadeus Cho, com a participação de Silk, Kamala Khan e Jimmy Woo. E esse grupo foi adicionado depois, em 2019, nos Novos Agentes da Atlas, durante os eventos da Guerra dos Reinos. Em 2020, o MI6 volta a entrar em contato com o Shang-Chi porque a organização do seu pai estava ativa mais uma vez. E nesse momento, a gente conhece vários irmãos perdidos do mestre do Kung Fu. Takeshi, o irmão Sabre, e Esme, a irmã Adaga. Eles revelam que Shang-Chi foi escolhido pelo espírito de Zhang Tzu como o próximo comandante supremo da Sociedade das Cinco Armas. O verdadeiro nome da organização do seu pai, que era atualmente comandada por outra irmã perdida, Zheng Xiua, a irmã Martelo, que assumiu o posto depois de matar o irmão Cajado. E o quinto integrante dessa Sociedade das Cinco Armas seria o próprio Shang-Chi, que teria como armas as suas próprias mãos. Shang-Chi conseguiu convencer a sua irmã Xiua que o seu pai tinha planos malignos. Então ela rejeitou a sua ligação com Zheng Tzu e Shang-Chi assumiu o posto de comandante supremo da Sociedade das Cinco Armas, jurando que iria usar esse poder e influência agora para proteger toda a humanidade. E atualmente, em 2021 inclusive, uma outra meia-irmã foi recém-descoberta, Zheng Zilan, que é mutante e aparentemente vai passar a assumir o posto de Irmã Cajado na Sociedade das Cinco Armas.
Shang-Chi é mestre em todas as artes marciais que existem e que já existiram. E é provavelmente o maior lutador de toda a Marvel. Inclusive, ele já teve um combate contra o Punho de Ferro que acabou em empate, mas o próprio Pantera Negra chegou a comentar que para ele, Shang-Chi foi o vencedor. Além disso, ele é expert em armas de combate como espada, bastões e nunchakus. Mas a sua técnica mais impressionante é a de controle total do seu Chi, ou Ki, fale como você achar melhor. Com isso, ele consegue mudar a sua força, velocidade e agilidade, tanto que ele é capaz de desviar de balas. Ele é capaz de afetar os seus receptores de dor, se tornando bastante resistente a ferimentos. Consegue até mesmo controlar o fluxo sanguíneo e diminuir sangramentos. E consegue afetar a velocidade que venenos entram na sua corrente sanguínea. Fora dos quadrinhos, Shang-Chi só apareceu na animação do Homem-Aranha dos anos 80. Nos jogos, apareceu em Marvel Future Fight e Marvel Duel. E mesmo tendo a identidade do seu pai alterada, o personagem está recebendo seu grande destaque no cinema atualmente em 2021 com o seu filme solo em live action, Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. Shang-Chi é um herói totalmente reconhecido pelos outros, inclusive pelos maiores, tanto que foi convidado para fazer parte de 2 encarnações dos Vingadores. E é tão reconhecido que a Força Fênix o escolheu como candidato a hospedeiro por um certo período de tempo, até que ele próprio se recusou a matar para manter esse poder. Ele é um personagem centrado e disciplinado, que busca a paz interior, que evita a violência desnecessária, mas é o maior mestre do Kung Fu e de todas as artes marciais de toda a Marvel. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história do Shang-Chi. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.